Graças te damos, Senhor Deus, por esta rica oportunidade que podemos estarmos juntos para aprendermos a tua santa palavra. Fala-nos, ministra-nos por esta escritura sagrada que nos orienta, que nos guia e que nos aponta o norte que necessitamos conhecê-lo. Esta matéria evangelismo e missões é uma matéria desafiante, de sorte que carecemos que a tua bondade nos sustente e em tudo nos acompanhe. Fala aos nossos corações, ilumina nossas mentes, que ajuda-nos a compreendermos não apenas a teoria ou a informação, mas, sobretudo, praticarmos o que esta palavra tão gloriosa nos passa. Muito obrigado, e a nossa oração, que a te fazemos agradecidos no bendito nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Perfeito, meus irmãos. Vamos então dar início à nossa aula. Como eu já havia dito, nós vamos voltar agora para a temática de evangelismo, certo? E estamos na página de número 14. Página de número 14. O verdadeiro crescimento é dinâmico. Vamos então trabalhar hoje voltando com a parte de evangelismo. Deixa eu também adiantar para que, se a gente deixar certas coisas para o final, fica um pouquinho difícil e eu não gosto de fazer as coisas atropeladas, né? Gosto de fazer tudo na medida do possível, dentro de uma coerente ordem. Anote aí, então. Você está vendo que lá nos exercícios são 5 blocos, né? Bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4, bloco 5. Anote aí, você vai estudar para a prova, porque vão ser 3 questões baseadas, né, nos exercícios do bloco 1, 2 e 3. Eu vou repetir. Blocos 1, 2 e 3. O que vai acontecer com o bloco 4 e com o bloco 5? Eu vou colocar as respostas. Hoje eu darei preferência a não corrigir, uma vez que a gente corrige aquilo que se estuda como conteúdo para a prova. Como a prova vai acontecer na semana que vem e só vamos ter 3 questões mais o jogral, então nada mais que coerente que vocês, por favor, estudem somente o bloco 1, 2 e 3. Quanto aos blocos 4 e 5, eu vou estar postando no transcurso dos próximos dias o gabarito de respostas, para que vocês tenham, entende, a referência, para não ficar nada em branco. Mas para estudar para a prova, blocos 1, 2 e 3. Hoje, então, eu não vou entrar na questão de correção do bloco 4 e do bloco 5, eu vou dar preferência, então, a postar as respostas no grupo no transcurso dos próximos dias. Entre terça e quarta, como muito vai estar lá no grupo, certo? Mas você já tem em consideração que não haverá necessidade de preocupar-se em estudar os blocos 4 e 5, somente o 1, 2 e o 3. Está bem entendido, irmãos? Está bem entendido? Bloco 1, 2 e 3. Tivemos uma situaçãozinha emergencial, agora eu vou explicar a vocês antes de nós entrarmos na aula, para nós não perdermos, né, muito tempo. Nosso irmão Damian, esperava que ele pudesse estar hoje aqui, mas acredito que ele deve estar com algum pouquinho de dificuldade em função do seu trabalho. A irmã Damian me chamou hoje, dizendo que, infelizmente, por motivo do trabalho dele, né, porque ele não havia se dado conta que já havia uma data marcada para uma atividade de trabalho dele. E essa atividade vai ocorrer exatamente na próxima quinta-feira. Então, na próxima quinta-feira, infelizmente, por uma situação de uma atividade de trabalho do nosso irmão Damian, ele não poderá estar presente. Não estando ele presente, consequentemente, compromete o Grupo Vermelho, né? Porque o Grupo Vermelho já tinha três membros. Então, com a saída, ou a ausência, melhor dizendo, do irmão Damian, eu fui obrigado a fazer uma mudança, né? Contra, assim, a minha vontade, mas por uma questão de estratégia. Eram
3 grupos de 4 membros, né? Creio que vocês já viram lá no grupo, já fiz a postagem, eram 4 membros de 3 grupos e um grupo de 3 membros, que seria o grupo vermelho. Com a saída do irmão Damian, né, que foi contra a vontade dele, então eu recoloquei a pastora Kátia. Então ela vai fazer parte agora do grupo verde, né? Foi uma situação emergencial, né? Eu particularmente não esperava. O Damian me chamou, era coisa de 6 horas da tarde, um pouquinho antes, e me comunicou essa situação. E o pastor Elias, eu recoloquei ele no grupo azul. Então são 3 grupos agora, né? O verde, irmão Marcos Tavares, Marcos Aurélio, Robert Dietz, Vanessa Oliveira e pastora Kátia. Grupo azul, Testemunhas de Jeová, Orsino, Sarielice, Sinésio, William, pastor Elias. E o grupo amarelo, Evaldo, Josevaldo, Jurandir e pastor Maurício. Então, somente houve uma alteração dentro do grupo verde e azul. O amarelo ficou intacto, não mudou nada. Para que fiquem, então, 2 grupos de 5 e um grupo de 4, certo? Devido a ausência forçada do irmão Damian. Todos estão me entendendo, gente? Quem está me entendendo? Todos estão me entendendo? Isso. Eu lamento essa alteração. Foi uma situação definitivamente de emergência, que então eu tive que agir rápido para não... porque não ficaria coerente o grupo vermelho apenas com 2 membros, entende? Ficaria super, super incoerente. Então, o grupo verde, 5 membros, o grupo azul, 5 membros, e o grupo amarelo continua com o mesmo número de membros, 4. Qualquer dúvida, repito, que os irmãos tenham, fique na liberdade de colocá-la agora ou, se preferir, no grupo, mas fique bem à vontade, né? Foi uma situação que realmente me vi obrigado a fazer esta alteração de última hora. Depois do intervalo, que eu não quero fazer isso agora, depois do intervalo, nosso intervalinho de 7 minutos, eu quero fazer aqui uma abordagem, né? Já conversei alguma coisa com o pastor Maurício, e eu vou fazer aqui uma abordagem de um evento que desejamos fazer no mês de outubro, que é para o interesse de todas as igrejas de Tampa, né? Não apenas a Strong Tower, que estaria também se envolvendo, mas também um evento de grande importância que queremos envolver, né, as igrejas de Tampa. Mas isso eu vou falar em 10 minutinhos depois do intervalinho. Vamos então para a nossa apostila, né? Voltando para a nossa apostila, página 14, página de número 14. Falando no santo, está chegando. Santo Damião. Falando no santo. Página de número 14. Página de número 14. O verdadeiro crescimento é dinâmico. Existem vários livros escritos, né, ao longo dos últimos 50 anos, falando da importância do crescimento da igreja. Um bom número deles são livros bastante bíblicos, bastante válidos, bastante equilibrados, e temos que compreender que o livro de Atos dos Apóstolos, como já temos falado nas últimas aulas, ele é um manual, não apenas de missões, mas também um manual de evangelismo. E já baseado, né, na temática, no conteúdo de Atos dos Apóstolos, nós observamos isso aqui, ó. O verdadeiro crescimento é dinâmico. A igreja vive e cresce espiritual e numericamente. Então tem que haver os dois lados, né? O crescimento espiritual, que Atos dos Apóstolos nos orienta a entender que é a prioridade número 1 da parte de Deus, e o espiritual naturalmente desencadeia o crescimento numérico, né? Hoje é um conceito um pouco, às vezes, invertido. Alguns líderes buscam primeiro o numérico, esperando que o espiritual venha ganhar proporção ou maturidade. Mas o modelo de Atos dos Apóstolos nos mostra diferente, né? Primeiro o espiritual, e que depois vai desencadear o numérico. Outro detalhe desse crescimento dinâmico, que é verdadeiro, é que ela cresce debaixo do manto ungido do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver na frente, movendo toda e qualquer fórmula, iniciativa,
estratégia, obviamente, tem data marcada para acabar. Mas se o Espírito Santo está na frente, é verdade que todos os projetos que estarão sendo feitos a título de crescimento vão ser bem-sucedidos. Depois temos a terceira coisa, que as pessoas experimentam, de fato, uma nova vida em Cristo. As pessoas não ficam ancoradas numa religiosidade. Ao contrário, né, este crescimento ela exala a vida de Cristo, a vida, né, que o Senhor veio nos trazer em abundância. Então, o verdadeiro crescimento que é dinâmico, ele teria ou tem que ter estas três marcas principais. Ela cresce espiritual e numericamente, nesta ordem. Segundo, cresce debaixo do manto ungido do Espírito Santo. E terceiro, as pessoas experimentam de fato uma nova vida em Cristo. Agora, observe isso aqui, ó. Tudo que está vivo em todo o universo possui três características por criação do próprio Senhor Deus, não é? Se movimenta, se reproduz e se multiplica. Então, tudo que é vivo tem que ter essas três características. Se movimenta, se reproduz e se multiplica. Se não está se movimentando, não está se reproduzindo e não está se multiplicando, tem algo errado. Aí temos que avaliar o porquê. Tudo ou todos o que não apresentam essas características, olha só, está morto. Uau! Uma pedra não se movimenta, só quando ocorre um terremoto. Saúde, Evaldo! Evaldo hoje está abençoado, como todos nós estamos aqui, graças a Deus. Uma pedra não se movimenta, só quando tem um tremor de terra, um terremoto ou coisa dessa natureza, ou um deslizamento de terra, né, por motivo de uma inundação ou coisa semelhante. Uma pedra, naturalmente, não se reproduz, e muito menos se multiplica. Então, somente os organismos vivos, né, que têm essas três características. E olhando sobre a questão do que é vivo, vamos ver um método que o Senhor Jesus Cristo usou e usa, né? Fala-se de método A, de método B, de método C, todos são bem-vindos, mas nenhum deles pode estar acima do método de Cristo. Como é que funciona o método de Cristo? É o mais simples que eu e você podemos imaginar. É tão simples, não é, que gera, às vezes, um pouco de suspicácia. O que isso é? Será que é isso que Deus quer? Mas vamos, à luz da Escritura, entrarmos neste que é o método de Cristo. Jesus identificou-se com as pessoas a quem se dirigiu. Jesus entregou a sua mensagem na linguagem comum do povo que o escutava e de forma que todas as classes e condições de homens a compreendiam. Isso é uma coisa fantástica. Jesus usava uma linguagem e um alcance tão perfeito, tão tremendo, que todos o entendiam, desde o mais estudado ao menos estudado. Desde a pessoa que ocupasse a hierarquia mais elevada no topo da sociedade judaica, como também aquele que era considerado, vamos dizer assim, o plebeu da sociedade. Ou seja, todos, igual por igual, compreendiam a mensagem que o Senhor Jesus deixava. Era ele que ia em busca das pessoas. Olha que interessante. Pelas suas estradas, lares, cidades e aldeias. Então, Jesus era o que buscava de forma incansável as pessoas. Jesus obedeceu às leis do seu país e ensinou respeito e obediência às autoridades. Não vemos em nenhum momento Jesus pregando uma revolta civil, como foi o caso dos zelotes. Em momento nenhum vemos Jesus querendo colocar o Império Romano ridicularizado, e muito menos também a dinastia de Herodes, né, que eram chamados os reis marionetes, embora, claro, no sentido espiritual, Jesus teve, entre aspas, um certo confronto com um dos Herodes, mas isso não implicou, obviamente, em uma atitude de desrespeito
ou de obediência. Simplesmente Jesus, quando disse, né, e de dizer aquela raposa. Quem lê esse texto entende ou subentende que Jesus estava desafiando ou faltando respeito com Herodes. Não, não se trata disso. Ali Jesus estava trazendo um confronto de natureza espiritual, sem, obviamente, desrespeitá-lo ou desobedecê-lo como uma autoridade. Jesus escolheu 12 homens e preparou-os para continuarem a obra que ele lhes ordenara. Esta preparação implica numa doutrina bíblica denominada discipulado. Por isso que Jesus preparou 12 discípulos, que foi o seu círculo mais fechado, claro, desse círculo de 12, 3, o seu círculo íntimo, mas lá no Evangelho de Mateus, vemos Jesus já com mais de 70. Uns textos, de acordo com a tradução, colocam como 70 discípulos, e outro texto, né, em uma outra tradução no grego koiné, coloca como 72, ou 70 ou 72. O detalhe é que o número de discípulos foi aumentado em 6 vezes aproximadamente. Jesus e os seus discípulos pregaram o evangelho do reino, vivendo uma vida de fé em todo o sentido da palavra. Então, eles foram os primeiros a anunciarem o evangelho do reino. Aquele período de 3 anos que Jesus esteve na Terra, na verdade, foi um ensaio, né? Propriamente dito, da pregação do evangelho do reino, que vai ter toda a sua plenitude nos 7 anos da tribulação. Então, na verdade, os 3 anos do ministério de Jesus foi uma preview, né? Uma avant-première, uma pequena amostra do que virá a ser, no breve futuro, a plenitude da pregação do Evangelho do Reino. Depois de 3 anos de ministério, já virando a página seguinte, os seus discípulos, que tanta evidência e fraqueza e falta de compreensão tinham revelado, iriam continuar a obra sob a liderança do Espírito Santo. Eu acredito que vocês se lembram de um texto que está no Evangelho de João, que eu quero levar a vocês. É uma observação que eu quero fazer. Muitos não entendem isso aqui. Evangelho de João, deixa eu ver, eu acredito que é o capítulo 20. Se eu não estou enganado. 20, isto, por favor, abra lá comigo no Evangelho de João, capítulo 20, versículo de número 19. Eu quero ler com vocês os versículos 19 ao 23. Esse texto fala, não é, do procedimento de Jesus com os seus discípulos depois da sua ressurreição, querendo deixar enfático, né, a sua missão de estarem indo e pregando o evangelho e fazendo discípulos de todas as nações. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, diz o seguinte: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da cidade onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Versículo 20. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Verso 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Verso 22. E havendo-lhes dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Verso 23. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Muito curiosa essa narrativa, né, do evangelista João. Eu faço uma pergunta, e você não é obrigado, claro, a sabê-lo, mas é uma pergunta digna de observação, digna de nota. Qual a razão você imagina que leva Jesus a ter
de simbolismo, que isso aqui é um ato simbólico, mas vocês vão de entender que todo o simbolismo que Jesus procurava empregar, ele empregava com dois sentidos, um sentido didático e um sentido, obviamente, de uma operação espiritual, ou seja, Jesus ensinava e, ao mesmo tempo, ele operava o seu propósito sobre os seus discípulos, sobre as pessoas com quem ele estava interagindo. Você já se perguntou qual a razão que leva Jesus a soprar sobre os seus discípulos? Vamos lá. Alguém já leu, pesquisou, já observou o porquê disso? Porque é um dos poucos textos, ou se não me engano, é o único texto das Escrituras que vemos, né, Jesus ter esse tipo de procedimento com os seus discípulos. Vamos lá. Alguém tem uma ideia do porquê ou qual a razão que leva Jesus a soprar seus discípulos? Estranho, né? É uma coisa um pouco anormal. Não vemos isso com frequência nos evangelhos, não vemos ninguém. Nem até no Antigo Testamento. Nós não vemos alguém soprando sobre alguém. E aqui vemos uma cena que desperta um pouco a nossa curiosidade bíblica. Alguém já se perguntou o porquê disso? Nova vida? Está começando a ficar quente o negócio. Está chegando lá. Nova vida. Então, alguma coisa nesse aspecto Jesus estava querendo levar com que os discípulos viessem a conhecer. Alguém mais gostaria de opinar? É interessante isso aqui, muito interessante. O texto em português não se vê muito claro, não se vê muito, mas quando você lê o texto em grego é impressionante. O fôlego de Você já vida, lá de Gênesis. está chegando. Está chegando, Damião. Está chegando, Damião. Damião está recebendo inspiração. Como diz no grego, né? Damião está recebendo o theopneustos. Deixa eu abrir o leque. Definitivamente, Jesus estava levando aos discípulos a terem até então uma experiência que eles não haviam tido. Sabe qual? A experiência da regeneração. Oh, yeah! Quando lemos o texto grego deixa bem claro que Jesus, ao soprar sobre eles, está levando com que eles tenham uma experiência tal com o Espírito Santo que eles possam ser, ou pudessem ser, plenamente regenerados. Olha o que diz o versículo de número 23. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Esse tipo de ação de perdão de pecados ou de retenção do perdão dos pecados está muito ligado com a atitude de quê? De regeneração, de novo nascimento. Então, o fato que Jesus sopra sobre os seus discípulos está dando a eles o quê? A oportunidade de serem regenerados. É interessante isso, né? É algo um tanto, vamos assim dizer, simbólico, né? Porque muitas coisas que Jesus fazia, obviamente que Jesus não autorizava aos discípulos fazerem, como Jesus chegou a curar um cego, né? Queria que vocês já leram esse texto, né? Com lodo, né? Pegou um lodo, cuspiu e untou no olho do cego e o cego foi curado. Ou seja, Jesus não ensina esse procedimento que os discípulos façam a mesma coisa, ainda que hoje, infelizmente, vemos pessoas tentando fazer exatissimamente, mas aquilo ali tem um significado, uma simbologia, né? Jesus, certa feita, disse, lembra-se, o cálice que eu bebo, nem todos, alguns de vós não podereis beber. Jesus está querendo dizer que tem certas coisas que ele faria que os discípulos não poderiam fazer, porque estavam aplicadas ao uso unicamente de quem? De Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Ainda que lá em João capítulo 14 ele diz que nós faríamos obras maiores do que ele tivesse feito. Então nós temos que observar esse equilíbrio, vamos assim dizer, né, de situações. Mas vamos avançar, interessante isso aqui. Eu estou tocando essa tecla, né, para nós compreendermos, né, que Jesus precisava dar uma experiência mais forte,
aos seus discípulos no que tangia a evangelismo e a missões. O dia de Pentecoste fecha o ciclo dessa experiência, porque até então os discípulos eles tinham o quê? A habitação do Espírito Santo. É o que aqui nós vemos nesse texto, né? João 20, 22. Recebei o Espírito Santo, né? O texto grego deixa claro que eles até então não tinham tido a experiência da regeneração, do novo nascimento e, consequentemente, né, a habitação do Espírito Santo ainda não estava sobre eles. Agora, o dia de Pentecoste muda a figura. Ali eles são revestidos do Espírito Santo. Olha que interessante. Então, em João 20, 22, eles são vestidos do Espírito Santo, passam a ter a experiência regeneradora. Mas no dia de Pentecoste, né, aí eles são revestidos do poder do Espírito Santo, recebem dons, alguns são facultados a terem o dom de línguas e assim por diante. E aí, a partir daí, nós vemos a igreja se movendo para fazer a obra tanto de evangelismo como de missões. Ainda na página que estávamos situados, Jesus não fez qualquer tentativa para reformar a religião, o governo ou a sociedade. É verdade que Jesus mudou o cenário da história universal, mudou o cenário da história da nação de Israel, mas Jesus não forçou a barra. Não, Jesus não pressionou como os zelotes e outros grupos políticos que tentaram sublevar-se ou derrubar o Império Romano. Jesus deixou com que a coisa fluísse naturalmente debaixo da sua autoridade e do seu poder. Jesus pregou o evangelho que deveria, pelo seu próprio e evidente poder dinâmico, criar uma situação completamente nova. Jesus não empregou meios humanos para atrair os homens. Que lindo, gente! Jesus não usou a metodologia das nações, a metodologia dos gentios, a metodologia humana para atrair os homens. Jesus dependeu inteiramente da pregação e ensino simples do evangelho feitos no poder do alto. Jesus sempre rendeu absoluta obediência e submissão à palavra e à vontade do Pai. Lembra-se que Jesus, por dezenas de vezes nos 4 evangelhos, ele usa uma frase que eu acho muito linda, muito linda. As obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas as faço da parte do Pai que me enviou. Alguém se lembra disso? Jesus repete isso dezenas de vezes, deixando bem claro a sua absoluta obediência e submissão, tanto à palavra como à vontade do Pai. Os apóstolos, olha interessante, não tinham outra mensagem de salvação a não ser o Cristo crucificado. Eu me esqueci, irmãos, eu devo ter tomado um pouco de café além do necessário e deu um branco da minha memória. Qual o significado da palavra apóstolo? Alguém se lembra? Alguém pode me ajudar? Ai, irmãos, me deu um branco. Foi o Enviado? café que eu tô... Como? Enviado? Enviado, irmão Marcos. Irmão Marcos é enviado, ó. Deus enviou o irmão Marcos para nos ajudar. Ele foi enviado para dizer que apóstolo é enviado. Parabéns, irmão Marcos. A próxima lhe dou um pontaço que o irmão vai ficar balançado de tanta alegria, né? Mas é só para esquentar os motores. Apóstolo quer dizer enviado. E os apóstolos não tinham outra mensagem de salvação a não ser o Cristo crucificado. Isso nós vemos, né, com muita clareza. Pedro no dia de Pentecoste, Pedro no templo, Pedro e João no Sinédrio, os apóstolos novamente no Sinédrio, Paulo em Antioquia da Pisídia, Paulo numa praça de Atenas. Então, todos estavam impulsionados pelo poder do Espírito Santo. Agora, interessante isso aqui, ó. Pregar o evangelho sem falar na pessoa de Cristo é como dar um tiro de canhão com cartucho de festim. Já ouviram isso?
É só barulho. Então, temos que falar o evangelho com consistência, e a consistência do evangelho é a mensagem voltada para a pessoa de Jesus Cristo. Eu decidi aqui fazer uma rápida recapitulação do que já estudamos lá atrás, né, na matéria Os Evangelhos. Então, nunca é demais frisarmos a importância dos 4 evangelhos. Então, vamos lá, vamos relembrar-nos cada um dos aspectos que dominaram, ou que dominam, né, os 4 evangelhos. Mateus é o evangelho do rei. O Espírito Santo usou Mateus para escrever as boas novas aos judeus, apresentando Jesus como o Rei dos Reis. Valendo 50 pontinhos. Ó, o primeiro que disser, ganha aqui agora. Eu já estou apanhando aqui o diário de classe já para colocar os 50 pontos. Qual é o animal representado pelo Evangelho de Mateus? Rápido. O animal? Leão. William não demorou. Foi muito rápido, durou 2 segundos. William, parabéns. William não está, William está vigiando, ele está orando e vigiando. Parabéns, 50 pontinhos para ajudar aí na sua finalização da sua nota. Leão, vamos lá. Vamos então, o Evangelho de Mateus, ele tem as características que nós lemos aqui, ó. Mateus 5,35 apresenta Jerusalém, a cidade do grande rei. Mateus 19,18, Jesus fala do trono da sua glória. Mateus 25,31, Jesus fala do seu trono eterno. Mateus 12,23, toda a multidão gritava, Jesus, filho de Davi. Mateus 15,22, a mulher cananeia chamou, filho de Davi. Mateus 20,30, os cegos de Jericó chamavam filho de Davi. Valendo 50. Filho de Davi está relacionado com qual das 12 tribos de Israel? Qual é o primeiro que fala? Parou? Judá. Filho de Davi está relacionado com qual das 12 tribos de Israel? Vamos lá. Judá. O William já falou, o William já não pode ganhar mais 50, senão arrebenta. Judá, filho de Davi, está ligado ao cetro de Judá. Mas o William está preparado hoje. Sempre esteve, mas hoje ninguém está deixando o William para trás. Vamos lá. Mateus era o homem certo para escrever aos judeus, porque conhecia o idioma hebraico mais do que os outros evangelistas. Que tese se tem que o evangelho de Mateus tenha sido escrito originalmente em um outro idioma? Lembram-se? E qual teria sido esse outro idioma? O idioma que originalmente se crê que Mateus foi escrito. Não foi em grego koiné, foi em outro idioma. Alguém se lembra? Não. Falamos bastante sobre isso, mas... Quem falou? Eu. Pastora Kátia, parabéns. Aramaico, 50 para Pastora Kátia. Ela está lá no cantinho da tela, compartilhando com seu digníssimo esposo, pastor Maurício. Mas pastor Maurício, que é um gentleman, disse, vai lá, meu bem, recebe essa bênção para ti. Então, vamos lá. Aramaico, parabéns, pastora. Então, Mateus, se tem uma ideia, uma teoria que já é praticamente bastante sustentada e abalizada, que a origem, né, o idioma original que este evangelho foi escrito foi definitivamente o aramaico. E depois, sim, ele foi vertido para o grego koiné. Vamos então para Marcos. O evangelho do grande servo de Deus. O Espírito Santo usou a instrumentalidade de Marcos para apresentar as boas novas aos romanos, pregando a Jesus como servo. Como servo não houve necessidade de genealogia. O animal que representa o evangelho de Marcos, lembram-se? Boi. Quem falou primeiro? Maurício. O pastor Maurício. Pastor Maurício já está na bênção. Pastor Maurício, boi. Pastor Maurício também já está com 50 na gaveta.
Evangelho de Marcos, o animal que representa é boi. Vamos lá. Quando Deus olhou para os romanos, viu um povo valente, corajoso e ousado na guerra, mas quem eram como crianças nas coisas espirituais. A instrumentalidade de Marcos era norteada pela simplicidade, apresentando 16 capítulos de milagres de Jesus. Marcos descreve Jesus, um servo de Deus ativo em seu ministério público, porque o boi para os romanos representava força. O profeta Isaías apresenta as características do servo. Aí vamos para Lucas, o evangelho do Filho do Homem. O Espírito Santo usou a Lucas para apresentar Jesus aos gregos, descrevendo como homem em sua humanidade perfeita, sem pecado. Lucas registra a genealogia de Jesus até Adão. Os gregos procuravam um homem perfeito, e Jesus o era. Os gregos eram a maior elite cultural no mundo da época, e a prova disto foi que, enquanto Roma dominava o mundo militarmente, os gregos o dominavam idiomaticamente. Lucas era o homem certo, pois, além de ser médico e erudito, era também grego. Eis aqui uma prova incontestável de que Deus quer usar a nossa instrumentalidade. O animal ou ser que simboliza ou simbolizava o Evangelho de Lucas. Alguém se lembra? Anjo. Um anjo, um varão, Evaldo. Evaldo com essa camisa azulada tinha que representar o céu, não é? Então, tá ali Evaldo, anjo. Hoje está todo mundo levando, é para ajudar, né, vocês a terem um ânimo mais redobrado no que tange ao finalzinho da nota. Um anjo ou um varão, ok. Tem aqui uma observação que você deve estar lendo aqui, né? Está lá em cinza. Importante, se queres ser um missionário, conheça, estude o costume, a tradição, a cultura do povo com quem vai trabalhar. Em especial, perdão, o idioma, pois o evangelho só é vivo se pregado numa língua viva. Evangelho de João, o evangelho do Filho de Deus. O Espírito Santo usou o evangelista João para apresentar Jesus aos gentios em geral, escrevendo-o como Filho de Deus. João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha só as comparações. Gênesis 1:1. No princípio, princípio de tempo, princípio de eternidade. Era o verbo, e o verbo estava com Deus. Verbo, olha só, no grego a palavra verbo é logos, que para João é uma pessoa que comunica a realidade de Deus aos homens pela sua encarnação e sacrifício na cruz. Logos, o verbo de Deus, refere-se a Jesus Cristo e a sua vida na terra. Essa é a razão, não é, que o evangelista João usa essa palavra, verbo. Em algumas traduções usa palavra e o grego usa logos. João era o homem certo para escrever o evangelho de Jesus Cristo aos gentios, porque a instrumentalidade de João era o amor. João seguia o exemplo de Jesus, amando os seus amados. Na linguagem de João, amados, meus filhos, filhinhos. Era uma característica, né? Foi uma característica do evangelista João. Tanto ele coloca essa característica no evangelho que toma o seu nome, como também nas cartas, né? Basicamente na primeira carta. A segunda e a terceira também. Ele tem essa mesma característica. O animal ou ser que simboliza o Evangelho de João, para fechar esse ciclo de pontinhos aí. Alguém se lembra? Águia. Águia. Quem falou? Quem falou? Pastor Maurício, maravilha. Águia, águia. Porque a águia representa a divindade. Um exame na obra do evangelismo pessoal. Já falamos sobre evangelismo pessoal 1 ou 2 aulas atrás, mas vamos recapitular. Eu gostaria de ouvir aqui exemplos de trabalhos que Jesus fez a nível
de evangelismo pessoal. Já falamos, não é? Vamos lá, vamos mencionar aqui pelo menos 3. Vamos lá. 3 exemplos que vemos Jesus no corpo a corpo, no tete a tete, evangelizando pessoalmente. Já falamos sobre isso, mas é sempre bom recapitularmos. Vamos lá. 3 exemplos. Jesus com Nicodemos, excelente. Depois com quem mais? Samaritana. Mulher samaritana. E temos alguém mais? Tem, mãe. O endemoniado argentino. Gadareno, perdão. Com o argentino? Não. Ai, é só se for Damião. Zaqueu, excelente, Zaqueu. Damião quis entrar nessa história, né? Damião quer se tornar personagem da escritura, mas não dá jeito, Damião. Voltar só se for na máquina do tempo, né? E o Gadareno não era argentino, já que estamos corrigindo. Mas entendemos que o Damião tem esse afã de querer participar da história bíblica, né? Mas já está, vai acontecer. Depois do arrebatamento da igreja, Damião vai escrever, né? Como cada um de nós, pela misericórdia de Deus, vamos escrever a nossa história bíblica como os glorificados. Então temos Jesus com Nicodemos, a mulher samaritana, Zaqueu, Natanael e tantos outros. Né? Vamos então aqui nessa partezinha. Tendo em vista a obra de ganhar almas para Jesus mediante a evangelização pessoal, vamos considerar este assunto sob 5 pontos importantes. E esses 5 pontos eu tenho certeza que você já deve ter se perguntado várias e várias vezes. Por que devemos evangelizar? Quando devemos evangelizar? Onde devemos evangelizar? Como devemos evangelizar e resultados do evangelizar. Vamos então ao 6.1. Por que devemos evangelizar? Existem igrejas que não querem mais se comprometer com evangelização, ou evangelismo, mas é importante entendermos que isto não é uma opção, não é uma escolha. Entendo, infelizmente, que tem igrejas e ministérios que interpretam como uma escolha. Não, eu evangelizo se eu quiser. Não. Porque o nosso Senhor ordenou, Marcos 16:15, para muitos cristãos, Jesus é apenas o salvador de suas almas, mas não Senhor e Rei de suas vidas. O Evangelho integral apresenta Jesus não só como Salvador, mas também como Senhor. Está lá em Atos 16:31. A ordem de evangelizar vem do Senhor para os seus súditos. Não é um convite. Irmãos, isso não é um convite. Jesus disse, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Isso não é um convite, isso é uma ordem. Está bem claro, é um mandamento. Se o mandamento não é cumprido, claro, acarreta sobre si ou sobre quem não cumpre em pecado. Vejamos as desculpas mais comuns dos crentes quanto a esta ordem do Senhor. Temos aqui 3 desculpas bem práticas, entre aspas, né? Práticas, porque muitos de nós costumamos ouvir essas desculpas. Estou muito ocupado, não tenho tempo, é uma delas. Estou muito cansado, é outra delas. Não sei falar, não dou para nada na igreja, não tenho capacidade. Vamos avaliar isso à luz da Bíblia. Estou muito ocupado, não tenho tempo. Entretanto, o Senhor Jesus não estava tão ocupado a ponto de não poder vir morrer em nosso lugar. Aqui no mundo, ele sempre cumpria na hora o programa do Pai, mesmo sabendo que o final seria o Calvário. Ele não andava tão ocupado a ponto de não ouvir o clamor das almas aflitas. Jesus tinha tempo para todos. Não, pastor, eu trabalho demais, minha vida é muito comprometida, mas ele nunca deixou de se preocupar com as almas e comigo e com você, porque nós somos objetos do seu carinho, da sua preocupação, não é? E do seu objetivo em levar-nos
aos seus pés para que pudéssemos ter a experiência da salvação. Veio uma outra desculpa. Estou muito cansado. Jesus, no sol do meio-dia, junto à fonte de Jacó, não estava tão cansado a ponto de não poder atender a samaritana perdida. Era meio-dia, um calor se calcula em torno de 60 graus centígrados, quentíssimo, no pleno deserto. Mas Jesus não menosprezou aquela riquíssima oportunidade de estar com a mulher samaritana. Não sei falar, não dou nada para a igreja, não tenho capacidade. Outros também já deram as mesmas desculpas, mas ao obedecerem à ordem do Senhor foram maravilhosamente usados por ele. Devemos observar esses exemplos de Moisés, Gideão, Isaías, Jeremias, Amós. Desses personagens que estamos mencionando aqui, desses aqui, Moisés, Gideão, Isaías, Jeremias, Amós. Qual desses que aqui mencionamos teve um encontro tão forte com Deus que pensava que ia morrer? Vamos lá, alguém se lembra desses que estão aqui mencionados nessa listinha? Isaías, porque ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. E ali, segundo os teólogos, foi uma manifestação de uma cristofania, ou seja, Isaías possivelmente viu a pessoa do Senhor Jesus Cristo assentado no alto e sublime trono. Portanto, entrega ao Senhor o que tens, ele transformará o pouco no muito, ele dará capacidade necessária. A missão de evangelizar o mundo entregue por Jesus à sua igreja implica em dever e responsabilidade. Uma das razões da inatividade de igrejas e crentes na obra de evangelização vem do seu descuido quanto à vinda de Jesus. Os cristãos primitivos foram ativos na evangelização, não só porque foram cheios do Espírito Santo, mas também porque esperava a volta de Jesus em seus dias. Uma das razões que a igreja primitiva evangelizava a toda máquina, todo vapor, não era apenas porque essa igreja estava impulsionada pelo poder do Espírito Santo. É verdade, era uma igreja viva, que tinha a unção fresca que impulsionava, que alavancava, não é, a igreja a avançar, né? Era o poder do Espírito Santo. Mas observem que aquela igreja estava mais do que nunca entusiasmada, feliz e anelando a segunda vinda de Jesus. Passaram-se os anos, passaram-se os séculos, estamos no século XXI e parece que a vinda de Jesus deixou de ser uma atração, deixou de ser uma motivação, deixou de ser a principal esperança nossa como cristãos. Aliás, Paulo mesmo diz, né, em uma de suas epístolas, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, o que nós vemos nos dias de hoje é uma situação de duplo sentido. Como de duplo sentido? Primeiro, a profecia está se cumprindo. Que profecia? Jesus mesmo profetizou em Mateus 22, 14. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Ele também falou em Mateus 24, 12. Por multiplicar-se a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Então, uma vez que o amor cristão vai se esfriando, é normal e é um tanto automático que o amor pelas almas, o amor pela evangelização vai caindo, e, consequentemente, vai caindo o anelo, a expectativa, o desejo da segunda vinda de Jesus. Semana passada eu conversei por telefone com um pastor da área de Connecticut, Hartford. Eu fiquei bem impressionado, né? Hoje é um senhor dos seus quase 80 anos, e ele me dizendo, né, bem crente, bem homem de Deus, pentecostal, se eu posso dizer, irmão, eu já não acredito mais na segunda vinda de Jesus. Como assim, meu irmão?
Eu acreditei, esperei, ensinei, preguei, mas, irmão, parece que não vai acontecer nada. Não, meu irmão, eu creio que o irmão está com algum pequeno probleminha de foco. As coisas estão acontecendo em alta velocidade, os sinais estão aí. Não, irmão, isso sempre ocorreu. Não, 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 eu vou discordar. Aliás, a palavra de Deus, carinhosamente, vai discordar. Ficamos com 1h30 no telefone e eu não consegui levá-lo a cair a ficha de que estamos definitivamente vivendo os dias difíceis, né? Que Jesus falou que próximo da vinda do Filho do Homem estaríamos vivendo momentos parecidos aos dias de Noé e aos dias, né, de Sodoma e Gomorra. Então, infelizmente, não deveríamos nos surpreender que, por ser os últimos dias, né, estamos vivendo um cenário de últimos dias, também a visão, o ardor ao evangelismo, graças a Deus que não é de parte da maioria, né? Porque ainda tem um grupo que ama a evangelização, que ama fazer missões, mas infelizmente, se nós olharmos o planeta Terra como um todo, a grande maioria dos cristãos definitivamente não está anelando com tanto ardor a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. A missão de evangelizar o mundo, né, vamos fechar aqui para entrarmos no nosso intervalinho de 7 minutos, entregue por Jesus a sua igreja implica em dever e responsabilidade. Vamos à letra B, já falamos a letra A. Porque temos recebido de Deus talentos e assim temos uma mordomia para dar conta. O dia de prestação de contas com nosso Senhor está perto. Além da salvação, observem, o nosso Deus nos deu talentos, nos deu dons. Cada um de nós que estamos aqui hoje, aqui estudando a palavra, eu tenho absoluta certeza, tem algum tipo de talento da parte de Deus, ou até mais de um. Esses talentos foram dados para simplesmente você usá-los e acabou? Não. Usá-los, multiplicá-los, granjeá-los e fazer com que eles sejam eficazes aos cuidados do Espírito Santo. Uma vez que Deus nos confiou talentos, é necessário que estejamos bem despertos, porque esses talentos têm um objetivo, um propósito. Se Deus deu ao William, vamos dizer, 4 talentos para fazer a obra do Senhor, o William tem que ter consciência que esses talentos não foram dados para que ele fique com eles guardadinhos, é para colocá-los em trabalho, em funções, em ação. A mesma coisa o Evaldo, Deus deu ao Evaldo 1, 2, 3, quantos talentos forem necessários. Todos os talentos que Deus nos entrega, o objetivo é fazer com que a sua obra seja realizada aqui na Terra e, sobretudo, a obra de evangelização e de missões. Não podemos ignorar que o dia de prestação de contas com o nosso Senhor está perto. E quando vai ser esse dia de prestação de contas? Vamos lá, alguém tem uma ideia? Já estudamos isso no seminário de escatologia. Se alguns de vocês ainda se lembram, né, do seminário, nós já falamos que vai ter um dia de prestação de contas que a igreja, né, terá que apresentar diante do Senhor Jesus Cristo. Quando vai ser esse dia? Tribunal de Cristo? No tribunal de Cristo, isso após o arrebatamento. Agora, deixamos bem claro que essa prestação de contas não vai implicar em condenação. Lembram-se disso? Essa prestação de contas, uma vez, o tribunal de Cristo é Cristo que vai prestar contas à igreja, do que a igreja recebeu da parte dele para a realização da sua obra. Como? É coroação, né? Coroação ou entrega de galardões. E isso, William. William hoje tá fantástico, William. Parabéns, William. Tá borbulhando mas as infelizmente eu memórias perdi do que esse já estudamos seminário lá. Então, irmãos, vamos deixar isso bem claro. O Tribunal de Cristo não tem o objetivo de condenar ninguém, absolutamente ninguém, porque primeiro ele vai ser lá no céu, e segundo vai ser para os cristãos. O Tribunal de Cristo, como o William usou essa expressão, vai ser a coroação ou entrega dos galardões. O pior que pode acontecer é você não ganhar o galardão, mas isso não implica na sua salvação.
porque tem crentes que confundem, né? Que o galardão está ligado com salvação. Não, galardão não está ligado com salvação. A nossa salvação ela é independente dos galardões. Chegamos lá, estamos salvos. Agora, se vamos ou não receber galardão é outro assunto, né? Tem gente que vai chegar lá no céu crendo e abafando. Eita, meu galardão tá grande, minha coroa tá desse tamanho e tal. E chega lá, passa pelo tribunal, como diz a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, do verso 11 ao 15, passa as obras pelo fogo, sobra nada. E o camarada, e o cristão vai ficar decepcionado. E aí, eu fiz tanto lá na terra, para nada. Ué, você fez com a intenção equivocada, com a motivação errada. Agradeça-me que pelo menos você chegou aqui e está salvo. Vai ser uma grande surpresa para muitos. Mas o mais importante, irmãos, é que tenhamos consciência, né, do nosso dever e da nossa responsabilidade em servir ao Senhor, e servir com alegria, servir com dedicação, entende? E servir, sobretudo, com compromisso. Depois dos comerciais, nós vamos falar porque Deus nos concedeu o privilégio de participar do seu trabalho, lá na página 18. Porque o pecador sem Jesus está perdido. Vamos falar então sobre essas duas temáticas e vamos falar quando devemos evangelizar e onde devemos evangelizar. 7 minutinhos para o nosso descanso, 7 minutinhos, 9:09, voltamos. Fale, Josevaldo. Josevaldo levantou a mão de professor. Fale, professor Josevaldo. Pastor, me corrija se eu estiver errado. Os judeus eles não evangelizavam. Não. Então, para os discípulos de Jesus, os judeus, né, igual Pedro, Tiago, João, então era algo totalmente novo para eles, né? Absolutamente novo. Imagina isso na cabeça deles. Totalmente novo. Tão novo, né, que Jesus teve que tomar o tempo que tomou de 3 anos, não é verdade? Para adestrá-los, para orientá-los, para treiná-los. Na verdade, esse tempo de 3 anos não apenas foi para o desenvolvimento do seu próprio ministério na terra, mas, sobretudo, e também para mudar uma mentalidade culturalmente já formada. Você sabe, José, que é muito difícil mudar uma cultura do dia para a noite, é quase impossível. Mas Jesus fez uma coisa ali fantástica. Ele alterou uma visão cultural, porque o judeu, por natureza da sua religião, ele não evangeliza. Quem sabia disso, irmãos? Os judeus não evangelizam. Você nunca vai ver um judeu na rua pregando o judaísmo, jamais. Isso é da cultura judaica. Ele não O precisa, né? judaísmo, hein? Ele não precisa, a salvação dele vem da descendência dele que de Abraão. Ele vai Exato, falar de William. Jesus Ele para não se quê? sente na necessidade, exatamente, porque o judeu já se crê automaticamente um salvo por causa da herança de Abraão. E aí Jesus vem e quebra essa visão cultural e durissimamente religiosa. E agora imagina, Josevaldo, na cabeça dos discípulos, como isso no princípio foi difícil, foi complicado, mas Jesus conseguiu, Jesus trabalhou de tal maneira, e aí houve aquela necessidade, como falamos aqui agora há pouco, né, de soprar sobre eles, ou seja, de dar a eles a experiência da regeneração. Gente, são 9:04. Esse assunto é gostoso demais, tá? 9:11, voltamos. 9:11. Não saia da conexão. Apague a sua câmera, feche o seu áudio. 9:11, estamos aqui de volta. Obrigado.
Muito bem, meus irmãos, nosso tempo já foi embora em altíssima velocidade. Meu Deus, nosso tempo pastor Jurandir, quando o tempo estiver nas mãos do Senhor de forma definitiva, não teremos mais essas situaçõezinhas bem desagradáveis. Meu Deus, mas vamos lá. Vamos aguardar todos a retornarem? Isto. Damian, tu estás aí, correto? Damian? Bom, a conexão dele está aí. Agora, se ele está ali, eu não sei. Alô, Damian? Perfeito. Vou aguardar com que alguns irmãos, na medida do possível, possam abrir os seus vídeos, né? Eu sei que alguns estão ainda, talvez, distantes das suas conexões, dos seus aparelhos. Espera mais 2 minutinhos. Isso. Presente. Oh, falou servo, né? Espero que não estivesse dado o seu cochilo abençoado. Não, anjo nunca dorme, né? Anjo não dorme, olha, falou a voz da sabedoria. Anjo nunca dorme. Só os anjos da Argentina, né? Que na agitação que está aquele país, está difícil até dormir ali. Né? Aí complica, da minha não entra nessa área não, que gera algumas dificuldades. Eu estou esperando o pastor Maurício, que eu quero fazer algo aqui com autorização dele. Isto. Pastor, posso tocar naquele assunto do curso de aconselhamento? Perfeito. O pastor já me autorizou, então eu não gosto de fazer nada sem autorização das autoridades. Eu estou enviando agora no grupo, você vai ver no grupo, quem puder, né, ter acesso a uma mensagem que eu enviei agora no grupo. Preste bem atenção. Conversando com o pastor Maurício no dia de hoje, nós estávamos programando um evento aqui na cidade de Orlando, mas infelizmente, não vou entrar em muitos detalhes, a coisa aqui não está vingando. Então eu fiz uma abordagem com o nosso querido pastor e eu estou desejoso em fazer esse evento aí na cidade de Tampa, né, durante 6 meses seguidos. Nós já fazemos esse trabalho já há vários anos, né, desde que fomos missionários na Argentina e vivemos lá em cima no norte. É um chamado curso de aconselhamento cristão e pastoral médio, você está vendo aí, tá? Esse é um dos vários cursos avulsos que a nossa escola teológica proporciona. Este curso, só para você ter uma ideia, quem quiser, ninguém é obrigado, né, de vocês alunos, fica muito a critério de você querer e poder. Se você tem a disponibilidade do terceiro sábado de cada mês, nossa proposta é começarmos no mês de outubro, no dia 21 de outubro, e aí seguirmos 6 sábados diretos. É apenas o terceiro sábado de cada mês, no horário das 11 da manhã às 4 da tarde, né? Nós teríamos um período para almoço, né? De 1h30, né? Não mais do que isso. E ao final, né, de cada módulo, o aluno receberá um certificado correspondente ao módulo. Módulo 1, módulo 2, são 6 módulos, como você está vendo aí. Tá? E nosso pastor abriu as portas da Strong Tower Church para realizarmos este curso de aconselhamento cristão e pastoral médio. Como já estava falando, né, esse tipo de curso oferece créditos que lançaríamos para aqueles alunos que no futuro queiram já se candidatar para fazer o médio em teologia, né? Dependendo da matéria ou do módulo, vai dar 2, 4 até 6 créditos, não mais de 6 créditos. Isso ajudaria a abater a você, aluno, que estará fazendo, né, as matérias do curso médio em teologia. Bastante interessante, né? Você pagaria de forma mensal também, né, a semelhança da escola, só que o custo é um pouquinho elevado por causa do próprio material em si, que é um material mais gordo, um material mais sofisticado, e também nós estaríamos oferecendo outros tipos de materiais por fora.
O custo é de $125 mensais. Eu repito, ninguém aqui é obrigado, mas se você, aluno, tiver interesse em participar desse curso de aconselhamento cristão e pastoral médio, depois é só conversar comigo em off, né, no meu privado do WhatsApp, ou me chamando por telefone. Nós estamos envolvendo a cidade de Tampa, embora vai ser sediado com a permissão e gentileza do nosso pastor Maurício na Strong Tower, vai estar aberto a todas as igrejas da cidade de Tampa. Nós batalhamos aqui desde janeiro para fazer em Orlando, mas infelizmente não teve boa recepção aqui, por alguma razão que eu desconheço. Fizemos o que podíamos, né? Fizemos contato com vários ministros aqui, mas infelizmente, por aí bem razões, observamos que parece que aqui não existe interesse nesse tipo de curso, mas havendo aí em Tampa, claro, que assim o faremos, tá bom? Então você fique bem à vontade, nenhum aluno é obrigado, mas o aluno que se dispor e puder e quiser fazer este curso, ele só vai acontecer um sábado, que é o terceiro sábado do mês, são 6 meses seguidos, né? E no fechamento de cada módulo, daremos, então, um certificado relativo ao módulo 1, módulo 2, módulo 3, e assim por diante, tá bom? Dúvidas ou perguntas sobre o curso, fique bem à vontade em se comunicar conosco, tá bom? Nós já estaremos, então, fazendo a divulgação nas redes sociais, né? Pastor Maurício, acredito que também nos dará ajuda em fazer a divulgação na igreja e também junto dos demais ministros e igrejas na cidade de Tampa. Todos entenderam, meus irmãos? Todos entenderam? Isto. Então fique bem à vontade, repito, você não é obrigado a fazer esse curso ou a participar dele, mas se você fizer, me deixe saber, tá? Entre em contato comigo diretamente, tá? O pagamento é pelo aplicativo Zelle, igualzinho da Escola Teológica, tá? Mas fique bem à vontade, né? Só queremos depois, você que fizer, nos comunique, para então fazermos a sua ficha de matrícula, né? Para que tenhamos você matriculado e possamos, então, contar com vocês. As vagas são limitadas. Se você vê aqui no anúncio, né, nós queremos limitar a 50 participantes, não mais do que 50 participantes. Então, 50 primeiros que conseguimos, né, juntar, então estarão fazendo. A menos que haja uma grande repercussão na cidade, aí estaríamos dispostos, talvez, a aumentar um pouquinho mais, para 60 ou 75 participantes, não mais de 75 participantes. Trabalhando com um número de 50, vemos interessante, porque é um tipo de trabalho que teremos que dar atendimento personalizado, né? Porque aconselhamento é uma coisa bastante delicada e muito meticulosa. Por isso que a gente está trabalhando com um número menor, para a gente também ter a condição de dar a assistência e o atendimento mais próximo e personalizado de cada participante, tá bom? Depois, para perguntas que você tenha a fazer sobre o curso, só falar conosco por telefone ou no nosso privado do WhatsApp. Obrigado, pastor Maurício, pela sua bondade, pela sua gentileza em ter nos aberto esse espaço, né? Que Deus seja glorificado e que possamos, né, trazer algum tipo de bênção e edificação, não somente para a Strong Tower Church, mas também para as igrejas da cidade de Tampa. 21 de outubro, né? Se você for fazer, anote esta data, e será de 11 da manhã até as 4 horas da tarde. 5 horinhas de aula, né? Na verdade, tem 1h30 de almoço, então passa super rápido e você não vai perceber. Vamos lá, página 18. Quando devemos evangelizar? Quando devemos evangelizar? Paulo mesmo disse, né, que devemos evangelizar dentro e fora de tempo. E isso é uma grande verdade. A única resposta para isso é agora. Como os pecadores crerão agora se eu não falar agora? As almas precisam ser ganhas para Jesus agora, por 2 razões. Porque estamos agora vivos e porque agora temos muito pouco tempo. Em Lucas 16, há a história de um homem que interessou-se pela salvação dos outros, depois de morto, quando nada mais podia fazer. Lembra-se essa narrativa de Lucas 16? É uma parábola, alguém se lembra? Que parábola é essa? A parábola do semeador? Pergunto.
Já que semeador está falando de evangelização. Então, essa parábola de Lucas 16, nesse caso específico, né, de um camarada morto, tá se referindo à parábola do semeador ou qual outro tipo de parábola? Quem se lembra? Ninguém se lembra dessa parábola de Lucas 16? Seria do rico e do Lázaro? Do rico e do Lázaro, exatamente. Do rico e do Lázaro. E bem interessante, né? O camarada, depois de morto, se preocupa em evangelizar a própria família dele, mas eles tiveram, né, grandes oportunidades enquanto há vida. Agora, porque temos muito pouco tempo, Jesus não tarda em vir. Se no tempo do apóstolo João sua vinda já estava próxima, Apocalipse 20:20, que diremos nós hoje? Urge atentar para João 9:4. Nosso tempo também pode ser pouco, no sentido da liberdade religiosa ser cercada ou mesmo caçada, como já aconteceu e está acontecendo em certos países. Eu não sei quantos de vocês, meus irmãos, estão acompanhando a situação política do Brasil. A situação política do Brasil, não gosto muito de falar sobre isto, mas não podemos fechar os nossos olhos diante de uma realidade, porque quero acreditar que você tem família, amigos, familiares, vínculos ainda no Brasil, ainda que alguns de vocês estão aqui há muitos anos, já são cidadãos americanos, né? Mas não temos como dar as costas para a nossa realidade do nosso país, do nosso Brasil. Não é? A situação no Brasil está ficando muito delicada, no aspecto social, no aspecto cultural, e não sei se alguém está acompanhando, né? Até mesmo na situação da liberdade religiosa. O presidente Luiz Inácio da Silva Lula está trabalhando de uma maneira muito agressiva e, ao mesmo tempo, sutil, como querendo, vamos dizer assim, tecer uma certa armadilha para a igreja evangélica no Brasil, né? Você vai entender se você acompanhar e olhar isso de perto. A situação está realmente muito delicada. Temos que reforçar as nossas orações pelo Brasil, né? Porque é uma combinação muito complexa, né? Pelo social, pelo cultural, pelo econômico e também pelo político religioso, né? Se Deus não intervier, é provável que, infelizmente, o Brasil vai cair na malha fina, não do socialismo, que já é um país socialista, né? Queiramos ou não, mas inteiramente comunista e com as liberdades religiosas bem cerceadas, bem limitadas, né? Algo como, eu creio que já comentei aqui algumas semanas atrás, no Canadá também já está acontecendo algo semelhante, né? As liberdades religiosas estão sendo paulatinamente limitadas, e aqui nos Estados Unidos também. Só que aqui é muito sutil, você não percebe aos quatro ventos ou à luz do dia, mas já está acontecendo um movimento, né, preconizado pelo Partido Democrata, que venha gradativamente a tosar ou a cortar a liberdade religiosa. Que Deus tenha misericórdia, né, de cada um de nós que estamos aqui, que nos desperte como igreja, como Jesus mesmo disse, a trabalharmos enquanto for dia, porque depois que vier a noite vai ficar complicado. A resposta, como estou aqui abordando, sempre será agora. Crianças, jovens e velhos podem ser ganhos para Jesus agora. Na igreja, um dos grandes setores de evangelização das crianças é a escola dominical. Tanto pode levar as mesmas a Cristo, como também ensiná-las a viver para Ele. A escola bíblica dominical nos Estados Unidos sempre foi e é um grande desafio, sobretudo para as igrejas dos imigrantes, né? Não estou falando isso no sentido de recriminar as igrejas ou ministérios que não a tenham. Se não a tenha, por A e B razões, em alguns casos bastante justificados. A questão é que existem igrejas e ministérios que podem ter, mas optaram por não querer ter a escola bíblica dominical, mas algumas querem, mas por A e B razões não podem tê-la, certo? Mas alguém me perguntou esses dias, qual é a vantagem
de uma igreja que tem a escola bíblica dominical? Tem várias, né? E uma delas, né, que é um grande braço de apoio ao ensino, né, bíblico e teológico de uma igreja. Como, por exemplo, hoje somos um grupo de 15 alunos estudando a palavra de Deus. Nem todos, claro, têm interesse de estudar teologia, mas, interessantemente, a escola bíblica dominical é uma escola que, dependendo como ela é estruturada, organizada e apresentada, ela tem um poder muito mais envolvente que uma escola teológica. Tudo vai depender da maneira como ela é apresentada. Em um grande número de igrejas, né, no mundo, ela tem sido bem-sucedida e se torna um grandíssimo braço de apoio. Então, uma igreja, um ministério que pode, amém. Ou algumas não podem por A e B razões, né? Eu toco essa tecla, né, porque a escola dominical ela foi trabalhada num cenário social muito complexo, né? Na Inglaterra, um homem chamado Robert Raikes, na cidade de Gloucester, no interior da Inglaterra, se você pesquisar, ele estava caminhando pelas ruas desta cidade e encontrou muitas crianças, né, órfãs, sem amparo da família, maltrapilhas, e a maioria delas analfabetas, não sabiam nem ler nem escrever. E o que fez Robert Raikes? Pegou essas crianças, levou inicialmente para a sua casa, deu-lhes de comer e, percebendo que algumas não sabiam nem ler e nem escrever inglês, começou a alfabetizá-las, né, usando a Bíblia como livro-texto e dando aula de civismo. Em questão de meses, Robert Raikes já tinha um local grande que congregava mais de 80 crianças. Aí começa as bases, né, da escola bíblica dominical como hoje conhecemos. Então ela se espalhou pelo mundo e cada país ganhou um formato diferenciado, mas indubitavelmente as igrejas que optaram ter a escola bíblica dominical chegaram à conclusão que é um braço forte de apoio, né, para o ensino tanto bíblico como teológico de uma maneira bem simples, né, objetiva e acessível a todos. Mas vamos lá. Por isso que é essa tecla que eu estou falando das crianças, né, que um trabalho com crianças, a escola bíblica dominical, pelo menos dentro da cultura brasileira, tem ganho um espaço muito grande com a questão das crianças. Então aqui, ó, a escola dominical tanto pode levar as mesas a Cristo, como também ensiná-las a viver para Ele. Quem ganha uma criança para Jesus, ganha uma vida inteira. Quem ganha um adulto, salva apenas meia vida. Interessante isso. Pois a outra metade o mundo levou. Cuidado, pois uma oportunidade perdida pode nunca mais voltar. Um coração hoje aberto pode amanhã estar fechado. Ou seja, temos que sempre aproveitarmos as oportunidades. Onde devemos evangelizar? Nem em todos os locais podemos fazer cultos de pregação, mas ganhar almas individualmente, sim. Vejamos alguns locais onde podemos ganhar almas individualmente. Preste atenção que a abordagem que eu faço aqui, ela está ambientada no Brasil. Em cada país, essa ambientação, essa regulamentação muda, claro, né? Por exemplo, eu vivi um tempo na Europa e eu observei que nem todos os países você tem a liberdade de pregar o evangelho em público. Espanha é um país difícil para você pregar publicamente o evangelho. Outro país também difícil para você pregar publicamente é a Dinamarca, né? Estive alguns meses na Dinamarca, é bem estranho. É um país de natureza protestante, de formação protestante, mas não é muito fácil você pregar em público. Na Dinamarca, na Itália também tem regiões na Itália, sobretudo em Roma, nos Alpeninos, é muito complicado devido à influência da Igreja Católica. Alguém me perguntou, e aqui nos Estados Unidos? Sim, há liberdade, mas há exigências, né? Não é como no Brasil, não é que você, pelo menos no nosso tempo, né, nos anos 70, 80, 90, você chegava, pegava um carro, um megafone, em uma praça pública, começava a anunciar sem nenhum problema do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aqui nos Estados Unidos, dependendo da cidade e do estado, você vai ser obrigado a
pedir uma licença, uma autorização, tem que comunicar à prefeitura, tem vários requisitos burocráticos a serem cumpridos. Existe, sim, liberdade, obviamente, de pregar o evangelho, mas esta liberdade, no sentido de disponibilização, não se compara às facilidades, né, que o nosso Brasil oferece. Mas se alguém disser que aqui não podemos pregar o evangelho, não está falando a verdade, né? Se pode, sim, porém temos que seguir algumas regrinhas, né, de acordo com o que se dita as leis das cidades, dos municípios e até mesmo dos estados. Vamos lá, nos cultos. Os crentes ganhadores de almas devem ficar alerta nos cultos de pregação, especialmente quando esses chegam ao término. Há pecadores que, mesmo depois de convencidos pelo Espírito Santo, precisam da ajuda para fazer a sua decisão. Muitos têm dúvidas, temores e dificuldades internas. Nessas horas, uma palavra de encorajamento da parte de Deus é decisiva. Pessoas que nunca entraram no templo acham tudo estranho. Uma voz amiga vence tais barreiras. Quando milhares de pecadores fizeram sua decisão porque alguém os conduziu à frente, não convém insistir demais, nem também forçar. Deixe o Espírito Santo dirigir as coisas. Muitas almas se extraviam por falta de uma palavra amiga, portanto, dê atenção especial. Nos cultos ao ar livre, o tratamento pessoal com os circunstantes é valiosíssimo. Muitos frutos têm sido colhidos assim. É interessante, né? São as estratégias que devem ser consideradas. Nos lares, tem igrejas e ministérios que trabalham muito com chamados com as células. Outros chamam de grupos de crescimento. Outros chamam de grupos de convívio. Mas é interessante observarmos que o mais importante é que haja a ministração da palavra de Deus, né, como base, a exposição do evangelho, certo? Há trabalhos que são feitos nos lares que têm o objetivo, né, de trazer pessoas que naturalmente têm uma resistência em entrar no templo. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, né? Você convida aquela pessoa para a igreja, ela não se sente à vontade. Agora, se convida para um culto, fazendo dentro de uma casa de família, de um lar, vai. E ali temos aquela linda surpresa, né? Pessoas se convertendo a Jesus, que, aliás, não deveria nos surpreender, porque a igreja primitiva, ela nasceu aonde? Em um templo? Não. A igreja primitiva nasceu nos lares. O lar pode ser o nosso, como está aqui na apostila. Muitas das vezes o campo de trabalho não é o interior do país, o exterior, mas a nossa própria casa. Isto é, os pais, irmãos, filhos, parentes. Jesus disse que o campo é o mundo. Ora, o mundo começa à nossa porta. Os crentes primitivos evangelizavam de casa em casa. Nos ensina Atos 20:20, Mateus e Marcos 5:19. Muitas grandes igrejas de hoje começaram em casas particulares. O lar foi a primeira instituição e Deus tem em mira a salvação de todos no lar. Muitas igrejas e ministérios, creio que é do conhecimento de vocês, nasceram aonde? Dentro de casa, dentro de lares, dentro de casas de família. Então, é um trabalho que jamais pode e deve ser colocado de lado ou menosprezado. Em público, o apóstolo Paulo fez assim, na parábola das bodas, o Senhor Jesus fez menção disso. Há pessoas de tal temperamento, formação, superstições e preconceitos que jamais entrarão num templo evangélico. Muitas vezes há também proibição. Tais pessoas só poderão ser atingidas pelo evangelismo pessoal em público. Evangelizar é o encontro do povo. Jesus não disse, vinde todo o povo ouvir a pregação do evangelho, mas ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, tá? Alguns dos irmãos querem fazer alguma abordagem sobre a temática que estamos falando? Não? Fique bem à vontade, tá? Por gentileza, não me deixem falando por muito tempo sozinho. Outro local onde devemos evangelizar. Aqui nos Estados Unidos temos, claro, algum tipo de restrições, mas isso é natural devido ao ambiente cultural. Olha, nos trabalhos, indústrias e profissões. Aqui temos que ter, obviamente, redobrado cuidado. Não é? Talvez se pode, entre aspas, fazer isso com muita facilidade no Brasil, mas aqui não. Então aqui temos que ter bastante cuidado para não criarmos situações constrangedoras. Jesus chamou vários discípulos quando ocupados em seus trabalhos individuais.
O grande evangelista Dwight L. Moody foi salvo quando trabalhava no interior de uma sapataria. Há ocasiões que a melhor maneira de falar de Jesus em tais lugares é através da própria vida, vivendo diante dos patrões, empregados e colegas como o verdadeiro Filho de Deus, deixando a luz brilhar nas trevas. A vida é assim, Aslen, e é a vida de um crente. É preciso prudência para falar nos locais acima mencionados, de modo que não haja violação de rotinas, quebra de instruções. A hora do almoço e o tempo de descanso podem ser as ocasiões apropriadas. Não é preciso um sermão. Muita gente pode ser alcançada em público. Barbeiro, ascensoristas, engraxates, comerciantes, comerciários, empregados e, em geral, balconistas. O irmão R. A. Torrey dava 5 características de uma boa oportunidade em público. Vamos, então, ver rapidamente as 5 oportunidades de uma oportunidade em público, né, para falar do evangelho. Quando a pessoa está só, desocupada, de bom humor, comunicativa. Aí nós temos as demais outras que eu não vou entrar em muitos pormenores. Por exemplo, nos transportes em geral, nas instituições públicas, que são hospitais, prisões, abrigos, penitenciárias, e aproveitando ocasiões. Deixa eu rapidamente perguntar a vocês, né, a título até mesmo de ajudar vocês por causa do jogral que vai acontecer, permitindo Deus, na próxima aula. De todos os locais que você já teve a oportunidade de evangelizar, qual que você diria aqui hoje? Pastor, esse foi o lugar mais difícil que eu tive na minha vida para falar do evangelho, do amor de Jesus Cristo. Vamos lá, alguns de vocês já tiveram, por algum acaso, essa experiência? Eu já tive várias, né? De chegar em certos lugares que eu disse, meu Deus, aqui é difícil demais. Tem locais que parece que o céu está aberto, mas tem locais que é parede de chumbo, teto de chumbo, chão de chumbo, tudo parece de chumbo, e parece que ali não tem nenhuma possibilidade de você falar do evangelho ou do amor de Cristo. Alguns de vocês já tiveram essa experiência? Se pode relatá-la em poucos minutos? Ou qual é o local mais difícil que você já teve para falar do evangelho de Cristo? Gostaria de ouvir 2 ou 3 de vocês. Ou ninguém teve uma experiência desta natureza, de grande dificuldade em se falar do evangelho, do amor de Cristo? Pastor Jurandir, por gentileza. Pastor, em rápidas palavras, o lugar mais difícil que eu tive para falar de Jesus foi na faculdade. As pessoas eram muito carentes, mas ao mesmo tempo elas se deixavam levar pela distração. Então, um grande concorrente do evangelho no meu tempo eram as baladas, as festas. Então, o pessoal sabia que se convertesse, ia ter uma vida diferente daquela que era pregada logo nos primeiros anos. Nos últimos anos, eles até que estavam mais maleáveis, mas nos primeiros anos da faculdade, até porque também eles tinham aquela característica de rebaterem tudo de maneira muito racional, muito humanista, muito lógica. Então, era complicado. 100%, né? Alguma coisa eu vivi no meu tempo de faculdade, eu observava que se tratava de um campo minado, muito difícil, ainda que houvesse tamanhas carências, né? E as carências eram tão gritantes que, em alguns casos, parecia, vou usar uma expressão muito comum do Rio de Janeiro, tipo de um arrastão. Se falava de Jesus para 1 ou 2 e aquilo ali envolvia 10, 15 de uma vez só, mas aí entravam, claro, os conflitos, né, as guerras, as situações que realmente apertavam em detrimento a mudança de ambiente, porque o evangelho ele vai mudar o ambiente, tanto espiritual, como cultural, como social da própria pessoa envolvida. Alguém mais? Qual foi a sua experiência mais difícil de evangelizar? Um segundo aluno ou um terceiro? Pastor Jurandir foi na faculdade. Alguém mais? Teve alguma experiência muito difícil? Pastor, eu também tive na faculdade, mas assim, eu creio que também aonde eu estava, que era a faculdade de teatro, é um negócio muito complicado. E eu me converti, eu aceitei Jesus entre o período de férias do meu penúltimo semestre para o último semestre. Então, eu também era uma nova convertida. E aí, o último semestre foi terrível, assim, para mim. E era muito difícil, assim, até porque eu conhecia, antes de eu ser cristã, eu conhecia pessoas que eu sentava e conversava, pessoas que não eram cristãs e que
liam a Bíblia e que tinham estudado só para estar pronto para rebater, para o senhor ter noção. Então, na verdade, eu me senti muito frustrada por não conseguir. Eu não consegui evangelizar ninguém dentro da faculdade. Isso foi uma frustração minha. E quando eu cheguei aqui, já com um pouco mais assim, de experiência, né? Mas Sim. no curso de inglês aqui, onde tem todas as religiões misturadas. E aí teve uma situação específica que uma professora, onde estava um grupo pequeno de alunos, não era na aula em si, me fez algumas perguntas e eu sei que acabou caindo, deu contar meu testemunho de como eu aceitei Jesus. E Sim, dentro sim. desse grupo de alunos tinha uma mulher da Síria, que é muçulmana. E aí, assim, Uau! numa aula, ela veio para mim e falou o filho dela, né, que é muçulmano, casou com uma americana, e essa americana, que é filha de pais cristãos, se converteu para poder casar com ele, tipo assim, e aí ela veio contar isso para mim, meio que numa intenção de me evangelizar, mesmo depois de estar no Uau! testemunho. Então, eu achei Irmã! assim, uma audácia tão grande que eu fiquei assim, nossa, eu queria ter essa audácia para evangelizar também, porque às vezes em situações que, né, Deus coloca a gente, meio que fica aquele, não é um medo não, mas é uma coisa assim que meio que vai travando, não sei explicar. Uau, uau, uau! Fantástico, irmã Sarielice, fantástico. Não tinha ideia desse seu testemunho e realmente foi desafiante demais para a senhora. Parabenizo, porque a senhora se saiu bem na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, deu bastante graça, sabedoria, porque o objetivo era enganchar a senhora, né? Complicar a sua vida, mas Jesus estava à sua frente e fez o trabalho de uma maneira maravilhosa. Parabéns! Uau, uau! Eu não vou entrar aqui em detalhes, né? Porque se eu posso, em pouquíssimas palavras, para mim, ao longo da minha vida, o trabalho mais difícil que eu tive foi de evangelizar nas prisões. Né? Eu tive um tempo no Brasil e aqui nos Estados Unidos, no estado de Connecticut. Eu sou amante de evangelizar missões, de pregar o evangelho na cadeia, né? E para gente da pesada. Não é que eu nasci numa favela, num buraco de bandidos ou coisa parecida, mas sempre me atraiu. Desde jovem, desde os meus 12, 13 anos de idade, me fascinava entrar em prisões, né? Com 19 anos de idade, eu entrei na prisão da Frei Caneca, no Rio de Janeiro, na época, uma das mais perigosas do Brasil, e cheguei a entrar em Bangu 2. Gente, pensa no negócio pesado espiritualmente. Os bandidos mais perigosos do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Eu tinha fascinação de entrar ali dentro, né? Alguém já me disse, pastor, você é doido, louco. Eu acredito que eu era e ainda sou. Se você me convida para entrar numa prisão para falar do evangelho, eu me sinto em casa, porque, irmãos, é uma guerra espiritual pesadíssima, mas a carência do ser humano ali, ela é extrema, ela é extrema, ela é extrema. E que lindo quando você assiste Jesus trabalhando na conversão de um presidiário. Uma coisa assim, difícil expressar em palavras. É só você que experimente este momento ali falando de Jesus, você observa, uau! E aí você vê a mudança que o Senhor Jesus faz naquela pessoa que a sociedade não dava nenhuma esperança de restauração ou de recuperação. É a chamada mudança da água para o vinho. Mas, para mim, sempre foi o local mais desafiante, né? Trabalhar em prisões. Já fazem 5 anos que eu não entro numa prisão, né? Se você conheceu alguém que precisa evangelizar numa prisão, me avisa, gente. Vou lá voluntário, não cobro nada, vou de coração rasgado, né? Eu sei que em algumas prisões aqui nos Estados Unidos, se elas são federais, elas exigem que você tenha o ID do Estado, né? Eu, de momento, não tenho, mas eu estou orando para Deus providenciar. Já estou sabendo que aqui na Flórida tem 3, 4 presídios, né, de grande porte, né? E vamos ver uma dessas aí, né? Se alguém tiver coragem de um dia nos acompanhar dentro de uma prisão, conte comigo, né? Se eu souber que você também tem a mesma inclinação, não, pastor, não conte comigo não com prisão, não. Tudo bem, isso é uma coisa
Não vou dizer que é uma vocação, é uma inclinação, é uma coisa que não sei por que me chama muito a atenção. Meus irmãos, nosso horário já estourou. Eu quero deixar uma tarefazinha, né? Não envolvendo os exercícios, mas eu quero deixar aqui uma tarefazinha para vocês analisarem. Vamos lá na página 23. Na página 23. E eu quero que essa tarefazinha seja como um incentivo para melhorar a pontuação dos irmãos. Na página 23 da sua apostila, você vai ver aqui outros exemplos de Jesus evangelizando pessoalmente, né? Aquilo que já falamos agora em pouco, sobre a questão do evangelismo pessoal. Jesus e Nicodemos, Zaqueu o publicano, o cego Bartimeu, o malfeitor na cruz, o doutor na lei, o jovem rico, a mulher adúltera, a mulher enferma, a mulher cirofenícia e o paralítico de Cafarnaum. Ok, qual vai ser a tarefazinha que eu desejarei que vocês apresentem para nós, né, para mim, na próxima aula? Desse grupo que está aí, olha, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, são 11. Confere, são 11, deixa eu contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, são 10. São 10 exemplos de evangelismo pessoal. Eu quero que cada um de vocês escolham 2, só 2. E vocês vão fazer uma breve redação, pequena, nada grande, uma breve redação falando sobre as 2 escolhas que você fará. Digamos, um exemplo, né, que o Evaldo escolha o doutor da lei e o jovem rico. Os textos já estão aí. Um exemplo, o Evaldo escolheu o doutor da lei e o jovem rico. Então, o Evaldo vai fazer uma redaçãozinha explicando com as palavras dele, de forma bem breve, como procedeu a evangelização de Jesus sobre o doutor da lei e sobre o jovem rico. É claro que ele vai ler o texto, entendem? Vai ler o texto e, das palavras dele, fazer uma redaçãozinha pequena, nada grande, né? Pode ser de 1 a 2 folhas. Pode ser à mão, desde que seja o mais legível possível, ou você pode fazer via computador. O que você vai fazer? Depois que você fizer essa redaçãozinha, você vai fotografar e mandar para o meu privado. E eu vou colocar como nota de bônus, que vai oscilar entre 50 a 75 pontos. Né? O menor que o aluno vai tirar são 50 e o maior 75. Todos entenderam? Você vai escolher 2 temáticas ou 2 desses personagens, fazer uma redaçãozinha. Você pode ocupar uma página, uma folha, ou 2, como muito. Como muito. Não quero algo assim grande, quero que só para você ler o texto e entender, né, e escrever com as suas palavras como foi a forma que Jesus trabalhou na evangelização. Né? Digamos, o irmão Marcos Tavares escolhe Jesus e Nicodemos e a mulher cirofenícia, um exemplo. Né? Então, o irmão Marcos vai fazer uma curta redação sobre como foi esse encontro entre Jesus e Nicodemos e como foi o encontro dele com a mulher cirofenícia. Todos entenderam, gente? É que eu quero ajudar vocês a levantar um pouquinho a pontuação, né? Os que puderem entregar na próxima aula, excelente. Se alguém, por alguma razão, não conseguir entregar porque vai ser dia de prova, eu posso receber esse trabalho até mais 2 semanas à frente, né? Para então eu acoplar com a nota final. Todos entenderam, gente? Quem puder entregar na próxima semana, me mandando a fotografia da redação no meu privado, excelente. Quem não puder, ainda dou mais 2 semanas, não mais de 2 semanas, né? Porque compromete o andamento da próxima matéria que nós vamos começar de hoje a 2 semanas. Para terminar, irmãos, alguém se lembra qual vai ser a próxima matéria na sequência do curso? Vamos lá, se alguém se lembra, eu quero acreditar que vocês têm aí o planejamento, né? A escala. Qual seria a próxima matéria? Essa próxima matéria vai ser tremendamente linda. Silêncio no tribunal. Hã? Ouvi alguém respirar o nome da matéria? Ninguém?
Irmão Marcos Tavares está querendo falar. Diga, irmão Marcos Tavares. Cristologia? Cristologia, isto, a doutrina de Jesus Cristo. Nós vamos estudar sobre a gloriosa pessoa do Senhor Jesus Cristo. Já vou adiantar que eu vou mandar as apostilas para a igreja. Perfeito, pastor Maurício? Se o senhor me permitir, eu vou mandar uma caixa, né, ao seu nome, aos seus cuidados, ao seu nome, né, com as apostilas, né? Eu vou enviar 17 apostilas. Se uma eventualidade alguém aparecer, né, e quiser estudar essa matéria, então eu vou enviar, somos 15 alunos, mas eu vou enviar então uma caixa, já vou adiantar tudo isso já para a próxima semana, já estarei então despachando para a igreja, né? E ali os irmãos procurem o pastor Maurício, né, na melhor possibilidade de você retirar o seu material. Então estará sendo enviado uma caixa com as apostilas da nova matéria Cristologia, que começaremos de hoje a exatamente 2 semanas. Perfeito, meus irmãos? O jogral, então, teremos na próxima aula, tá? O jogral será feito já no início. Então, nós fechamos hoje, de uma certa forma, a matéria de evangelismo e missões, certo? O conteúdo, como vocês observaram, é muito grande, mas já demos uma boa pincelada nos dois lados, tanto do evangelismo como de missões. Na próxima aula, então, nós vamos começar com o jogral, com os 3 grupos, né? O grupo verde, o grupo azul e o grupo amarelo. O grupo verde, Mormons, Marcos Tavares, Marcos Aurélio, Robert Dietz, Vanessa Oliveira, Kátia Machado. Grupo azul, Testemunhas de Jeová, Orsino Siqueira, Sarielice Aguiar, Sinésio da Silva, William Carvalho e Elias Sampaio. E grupo amarelo, Católicos Romanos, Evaldo Almeida, Josevaldo Silva, Jurandir Alves e Maurício Machado. Durante a semana, me notifiquem sobre quem é o líder. Até agora eu não tenho ideia quais são os líderes do grupo verde, que agora teve o acréscimo da nossa pastora Kátia, do grupo azul, que entrou o pastor Elias, e o grupo amarelo foi o único que não mudou. Tá? Me deixem saber durante a semana quais são os líderes escolhidos para cada grupo, tá bom, gente? Só para ter em consideração, porque será o líder que vai estar dirigindo os movimentos. Lembre-se que o jogral durará no relógio 10 minutos. Se passa de 10 minutos, vai ter perda de pontuação. Então, trabalhem de todas as formas para se manterem dentro dos 10 minutos ou um pouco abaixo dos 10 minutos. Terminando o jogral, aí passamos para a prova escrita com 3 questõezinhas, nada mais, nada menos. Olha, essa prova vai ser assim, mamão com açúcar e sem stevia. Tá bom, gente? Perguntas, dúvidas? De momento tá tudo certinho? Fale, Josevaldo. Pastor, o que deve conter no jogral? Eu já passei as instruções, tá lá no grupo. Então vamos recapitular o que está lá no grupo? Que eu já passei as instruções, né? A menos que alguns de vocês não tenham passado, deixa só eu voltar aqui na página, tá lá no grupo, as instruções. Ok. Os grupos devem se, está aqui no número 3. Os grupos devem se organizar quanto a quem pertencerá aos seus grupos, já foi feito. Para dar mais tempo, já falamos, quanto à preparação e organização desse jogral, as temáticas serão católicos romanos, mormons, testemunhos de Jeová, adventistas, sétimo dia. Basicamente, haverá 2 interlocutores nesse jogral, um pregador e um evangelizando. A função do pregador serão 3. Apresentar brevemente as bases do seu credo. Católicos romanos, mormons e testemunhas de Jeová, né? Já não entra mais os adventistas. Letra B, expor a sua breve mensagem ao evangelizando, que ficará em silêncio, meditando e ouvindo atentamente ao pregador. A função do evangelizando serão também 3. Ouvir atentamente a mensagem que ele está sendo pregada, refutá-la à luz das Sagradas Escrituras e apresentar claros argumentos bíblicos provando que a sua mensagem é falsa. Então vai ser como um toma lá e toma cá.
entende? Isso não impede, como a irmã Saria Alice me perguntou, me corrija se eu estou errado, irmã Saria Alice, que participem todos os membros do grupo. Isso não impede. Mas basicamente terão 2 pessoas trabalhando, né, na questão do diálogo, mas não impede que todos os membros do grupo, de forma coordenada, participem. Então, todos estão me entendendo, gente? Temos que ter 2, né? 2 elementos participando, né? Um evangelizando e outro ouvindo, e depois vai chegar o evangelizando que vai refutar, mas não impede que todos os membros do grupo possam falar e participar. Então, Entendido, Josivaldo? Sim, irmã Serielice. tanto a pessoa que vai estar fazendo o papel de evangelizar, como aquela que está sendo evangelizada, é do mesmo grupo. Os 2 são do mesmo grupo, é isso? Sim, sim. Teoricamente tem que ser do mesmo grupo, porque senão, do contrário, vai dar um problema. Não pode ser de grupos diferentes. Como é que nós vamos avaliar? Só para terminar, para não ficar dúvida. Qualquer coisa vai lá no grupo, porque está aqui as regrinhas, né? Nesse jogral em grupo serão avaliados os seguintes quesitos. Presta atenção, isso aqui que vai ser avaliado. Capacidade de persuasão ao expor o seu credo, bem como as suas refutações, como correspondam. Capacidade de apresentação do conteúdo das temáticas e uso do tempo cronometrado, 10 minutos máximos para cada grupo. Para cada minuto excedido, incorrerá na perda de 5 pontos na pontuação final, que será outorgada ao grupo em questão. Então, cuidado com o tempo. Procurem não passar de 10 minutos. Pode fazer em 8 minutos, em 9 minutos, em 7 minutos, em 5 minutos, mas entrou em 11 minutos, aí complica, tá? O máximo 10 minutos. São 3 grupos, então, teoricamente, teríamos 30 minutos e depois o tempo da prova. Perfeito? Outra dúvida que surge aqui agora, tá tudo certo? Se surgir no meio do caminho, vai lá no grupo e posta. Minha dúvida é essa, pastor, minha dúvida é essa. Enfim, você não fique calado, mas exponha lá a sua dúvida. Vamos terminar, nosso horário já passou, já vamos entrar em 10 horas. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus por esta aula de hoje. E já dentro de 2 semanas, de hoje a 2 semanas, então entramos com a nova matéria Cristologia. Tá bom, gente? Vamos então orar ao Senhor. Se não tem ninguém mais com dúvidas ou abordagens ou colocações, damos por encerrado a nossa aula de hoje. Então a aula da próxima semana, ela será então o jogral, ok? Vamos ocupar toda a aula para dedicar ao jogral e a provinha escrita de 3 questões. Lembre-se, questão bloco 1, bloco 2 e bloco 3. Estudem o 4 e o 5. Durante os próximos dias eu estarei fazendo a postagem das respostas. Vamos pedir ao nosso irmão Evaldo, por gentileza, vai estar então abrindo, o seu áudio já está aberto, né? Estará agradecendo ao Senhor nosso Deus pela aula de hoje. Lembrando a vocês que os pagamentos do mês de setembro, se você que já fez, muito obrigado, mas você que não fez, lembre-se, até o dia 20, agradecemos, se você assim, na medida do possível, né, puder fazê-lo. Os que já fizeram, agradecemos desde já, Deus abençoe e recompense, e aos que não, até o dia 20 de setembro estaria de excelente tamanho. Muito obrigado mais uma vez, que o Senhor abençoe poderosamente a cada um de vocês. Irmão Evaldo, nos despedindo com uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por esse tempo que estivemos aqui reunidos, estudando a tua Aleluia. palavra, que possamos, meu Deus, colocar também em prática. Por isso te pedimos que teu Santo Espírito tenha a liberdade de estar nos acompanhando, nos ensinando, Senhor, porque queremos fazer o melhor para ti. Não queremos chegar, Senhor, apresentar diante de ti de mãos vazias. Por isso nós somos gratos por esse estudo, por essa oportunidade que tem nos dado de aprender cada vez mais a tua palavra. Nos guarda, Senhor, durante essa semana, cada um de nós, abençoe todos, pastor Prestes, sua família, tudo que ele necessita, Senhor, providencie para ele, como também para cada uma pessoa deste grupo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso lema para concluir, seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso.
disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça É necessário É que ele e necessário cresça. que eu diminua. Que eu diminua. É Que eu necessário que ele cresça É e necessário que que eu necessário que ele cresça. diminua. eu E que diminua. eu É diminua. necessário que ele cresça e que Só que eu Que eu diminua. eu diminua. diminua. E a Deus damos o quê? A honra, Honra, a a glória glória. e o poder. Pastor Maurício, na medida do possível, me manda uma mensagem sobre a proposta. Qual delas? A número 1 ou a número 2? Fica aguardando aí a sua mensagem, tá bom, pastor? Obrigado. Deus abençoe a todos. Uma ótima noite, um ótimo descanso, uma ótima semana e até a próxima quinta-feira, dia 14 de setembro, com o nosso jogral e a provinha de 3 questões. E dia 21, começamos a nova matéria Cristologia, doutrina de Jesus Cristo. Bom descanso, a paz do Senhor a todos. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus. Amém.